O silêncio que se instala em uma sala de aula durante um momento de avaliação escrita costuma ser preenchido por um coro rítmico e quase imperceptível de lápis e canetas, deslizando velozmente sobre o papel. Para a grande maioria dos jovens que ali se encontram, esse ato de transferir pensamentos para a folha em branco ocorre de forma quase automática, como uma extensão natural de suas mentes dinâmicas. No entanto, em uma das carteiras ao fundo, observa-se um cenário completamente diferente, onde a mesma tarefa aparentemente simples se transforma em um verdadeiro campo de batalha silencioso. Um jovem, cujos olhos brilham com uma inteligência viva e cujas palavras faladas costumam encantar pela eloquência e clareza, encara a folha de papel com um misto de angústia e exaustão física profunda. Seus dedos apertam o instrumento de escrita com uma força desmedida. As articulações de sua mão tornam-se brancas devido à pressão extrema, e após vários minutos de um esforço hercúleo, o que se vê registrado no papel são apenas alguns garranchos desconexos, quase ilegíveis, que em nada refletem a riqueza de seu mundo interior. Essa desconexão brutal entre a capacidade intelectual de um indivíduo e a sua habilidade de registrar essa mesma capacidade por meio da caligrafia manual é o ponto central de uma realidade que afeta milhares de estudantes ao redor do mundo. Observar esse contraste pode ser profundamente desconcertante para aqueles que não compreendem os intrincados caminhos do neurodesenvolvimento humano. O estudante que, momentos antes, debatia temas complexos com uma maturidade surpreendente e uma facilidade de expressão verbal invejável, de repente parece paralisado diante de uma folha de papel. Seus traçados são irregulares, algumas letras parecem flutuar fora das linhas invisíveis do caderno, enquanto outras se amontoam de forma caótica, como se estivessem travando uma disputa por espaço. Para o observador desatento, a primeira reação pode ser o julgamento apressado, atribuindo àquela apresentação visual desleixada a falta de capricho, a preguiça ou a pressa em terminar a atividade. No entanto, por trás daquela folha manchada e da caligrafia quase decifrável apenas por um especialista, esconde-se um esforço físico e mental tão exaustivo que poucos seriam capazes de suportar sem desanimar. Este cenário de frustração silenciosa não é um evento isolado, mas sim o reflexo diário de uma condição neurodesenvolvimental específica, que desafia as convenções tradicionais do aprendizado e da avaliação escolar. A atmosfera da sala de aula, que deveria ser um espaço de acolhimento e florescimento do potencial humano, muitas vezes se torna um ambiente de constante provação e ansiedade para esses indivíduos. O tempo, que para os outros flui de maneira imperceptível, para este estudante corre de forma impiedosa, transformando cada segundo em uma pressão adicional sobre sua mente já sobrecarregada pelo ato físico da escrita. Enquanto os colegas entregam suas folhas preenchidas com facilidade, ele permanece estático, encarando o abismo que separa a brilhante ideia que possui em sua mente e a incapacidade física de moldá-la através da ponta de sua caneta. É o início de uma jornada que exige não apenas a compreensão das bases biológicas dessa dificuldade, mas também uma sensibilidade aguçada para perceber que a inteligência humana se manifesta de inúmeras formas, muitas das quais não podem ser capturadas por um traçado perfeito no papel. A busca por respostas para esse enigma nos leva a olhar mais de perto
para o funcionamento interno do cérebro e para a maneira como ele coordena as tarefas mais complexas do nosso dia a dia. Como é possível que uma mente perfeitamente saudável, capaz de compreender conceitos abstratos, resolver problemas lógicos complexos e articular discursos brilhantes, fale de forma tão sistemática ao tentar realizar o movimento mecânico de desenhar letras? Essa disparidade intrigante nos convida a explorar um território pouco compreendido no âmbito educacional, onde o verdadeiro potencial de um jovem corre o risco de ser permanentemente obscurecido por uma barreira invisível que afeta a sua expressão escrita. À medida que nos aprofundamos nessa dinâmica, começamos a perceber que a solução para esse impasse não reside em exigir mais esforço de quem já está operando no limite de suas forças, mas sim em decifrar a natureza exata desse obstáculo silencioso para, finalmente, construir pontes onde antes existiam apenas barreiras intransponíveis. Para compreender a fundo essa questão, é necessário contextualizar o papel que a escrita manual desempenha na sociedade e no desenvolvimento histórico da educação humana. Desde a antiguidade, no continente europeu e em outras partes do mundo, o domínio da escrita foi considerado um dos pilares fundamentais do conhecimento e da civilização, sendo frequentemente associado à própria capacidade de pensar criticamente. Nas instituições de ensino tradicionais, a habilidade de registrar informações de próprio punho tornou-se a métrica universal para avaliar o aprendizado, a disciplina e até mesmo o caráter de um estudante. No entanto, do ponto de vista neurológico, o ato de escrever à mão está longe de ser uma tarefa simples ou puramente mecânica. Trata-se de um dos processos mais complexos e exigentes que o cérebro humano pode executar. Ele requer a integração harmoniosa de funções visuais, espaciais, motoras e de processamento de linguagem, tudo acontecendo em uma fração de segundo. Quando uma dessas engrenagens cognitivas apresenta um funcionamento atípico, surge um quadro desafiador conhecido tecnicamente como disgrafia. O termo disgrafia encontra suas raízes concebíveis no idioma grego antigo, onde o prefixo dis carrega o significado de dificuldade ou anomalia, e a palavra grafia refere-se ao ato de escrever. Assim, em sua essência etimológica, a disgrafia representa uma dificuldade persistente e específica na escrita manual e na conversão de pensamentos em palavras escritas, afetando indivíduos que possuem uma capacidade intelectual perfeitamente normal ou, em muitos casos, acima da média. Estima-se que essa condição afete uma parcela significativa da população global, com dados de saúde pública sugerindo que até 10% das pessoas possam apresentar algum grau dessa dificuldade ao longo de suas vidas. Ela não faz distinção de gênero, manifestando-se tanto em meninos quanto em meninas, e frequentemente apresenta um caráter hereditário, sugerindo uma base genética que muitas vezes se repete entre diferentes gerações de uma mesma linhagem familiar. Organizações científicas de prestígio internacional, como a Associação Americana de Psiquiatria, caracterizam essa condição como uma deficiência na expressão escrita, caracterizada por habilidades caligráficas e de redação que se encontram substancialmente abaixo do nível esperado para a idade cronológica do indivíduo, seu quociente de inteligência medido e o nível de escolaridade apropriado que ele recebeu.
É crucial destacar que a disgrafia não está de forma alguma associada a uma falta de inteligência ou a déficits intelectuais globais. Pelo contrário, os indivíduos afetados costumam demonstrar uma compreensão verbal excelente e habilidades de leitura totalmente normais, o que torna o diagnóstico ainda mais sutil e frequentemente negligenciado. A grande tragédia silenciosa reside no fato de que, por ser uma dificuldade de aprendizagem específica menos conhecida do que a dislexia ou o transtorno de déficit de atenção, ela muitas vezes passa despercebida pelos sistemas educacionais, resultando em um sofrimento desnecessário para o aluno. A incompreensão em torno dessa condição cria um abismo de isolamento para o estudante. Em muitas salas de aula convencionais, a insistência em métodos de ensino rígidos e a desvalorização de formas alternativas de expressão cognitiva fazem com que o jovem disgráfico se sinta constantemente inadequado. Ele percebe que seus colegas conseguem realizar as tarefas de cópia do quadro de forma rápida e organizada, enquanto ele se debate em uma luta física exaustiva contra o próprio corpo para tentar manter suas letras alinhadas e legíveis. Essa disparidade constante gera uma tensão psicológica crescente, onde a pergunta sobre o motivo de sua própria dificuldade começa a ecoar em sua mente. Seria ele menos capaz do que os outros? Porque o esforço que ele empenha, que é visivelmente maior do que o de seus pares, resulta em um trabalho que é frequentemente criticado e rotulado como desleixado. Essa é a tensão central que molda a experiência escolar do aluno disgráfico. Uma tensão que clama por uma mudança profunda de perspectiva por parte de educadores e da sociedade como um todo. Para desvendar a complexidade dessa condição, a ciência neurológica e pedagógica identifica 3 manifestações principais da disgrafia, cada uma originada em uma área distinta do processamento cerebral e apresentando sintomas e desafios singulares. A primeira delas é a chamada disgrafia espacial, que decorre de uma fragilidade no processamento visual e na compreensão da orientação do espaço tridimensional. Para o indivíduo que apresenta essa variante, o papel em branco não se comporta como uma grade organizada, mas sim como um território incerto e sem referências claras. Consequentemente, o estudante encontra enorme dificuldade para escrever mantendo uma linha reta horizontal, e o espaçamento entre as palavras e as letras torna-se completamente incoerente. As letras podem aparecer excessivamente coladas umas às outras ou separadas por abismos inexplicáveis. Atividades artísticas simples, como desenhar formas geométricas ou colorir dentro de limites definidos, também são severamente impactadas. O mais intrigante nessa forma de disgrafia é que tanto o texto criado originalmente pela mente do aluno, quanto aquele que ele tenta copiar de uma fonte externa, apresentam o mesmo padrão de desorganização visual, embora sua capacidade ortográfica permaneça intacta. A segunda manifestação é denominada disgrafia motora, cujo foco de dificuldade reside no controle motor fino dos pequenos músculos que compõem a mão e o pulso. O ato de segurar um lápis e guiar sua ponta com precisão milimétrica exige uma coordenação muscular extremamente refinada, que, no caso da disgrafia motora, encontra-se comprometida. Para esses estudantes, escrever não é apenas difícil do ponto de vista cognitivo,
mas sim uma tarefa fisicamente dolorosa e exaustiva. A caligrafia resultante é trêmula, desalinhada e de difícil leitura, mesmo quando o aluno está apenas realizando uma cópia direta de um texto. Devido à fadiga muscular acelerada, esses jovens frequentemente sofrem de câimbras severas nas mãos após breves períodos de escrita e demonstram grande desconforto ao manusear instrumentos que exigem precisão, como réguas, compassos ou tesouras. Curiosamente, a sua capacidade de soletrar as palavras mentalmente é preservada, evidenciando que o problema está estritamente localizado na execução física do movimento. A terceira categoria é a disgrafia de processamento, também frequentemente referida no meio acadêmico como disgrafia disléxica. Neste caso, a barreira não está na percepção do espaço nem na força muscular da mão, mas sim na incapacidade de a mente visualizar e reter a imagem mental de como as letras e as palavras devem parecer antes de serem grafadas. É um problema de codificação e memória de trabalho visual. Quando solicitados a produzir um texto original, esses indivíduos mostram-se incapazes de organizar a sequência correta de letras, resultando em palavras mal formadas, omissões severas de caracteres e uma ortografia extremamente deficitária e caótica. No entanto, um detalhe fascinante diferencia esta forma das demais. Quando o estudante realiza um trabalho de cópia direta, onde o modelo visual está fisicamente presente diante de seus olhos para ser reproduzido, a qualidade de sua escrita melhora significativamente, tornando-se razoavelmente legível. Isso ocorre porque o cérebro não precisa resgatar a imagem da letra de sua memória interna de longo prazo, apenas replicar o estímulo visual imediato. Compreender que a disgrafia não é um bloco único de dificuldades, mas sim uma tapeçaria complexa de diferentes desafios neurológicos, é o primeiro passo essencial para qualquer tentativa de intervenção eficaz. Um mesmo estudante pode apresentar apenas uma dessas formas puras, ou, de maneira ainda mais desafiadora, uma combinação de duas ou mais variantes, o que exige um olhar atento e personalizado por parte daqueles que o cercam. Ao identificar essas sutilezas, o educador deixa de enxergar apenas uma caligrafia ruim e passa a enxergar os mecanismos específicos que estão falhando no processamento de seu aluno. Essa diferenciação é crucial, pois as estratégias de apoio que funcionam para uma dificuldade de ordem estritamente motora serão muito diferentes daquelas necessárias para apoiar um estudante que enfrenta um desafio de processamento de imagens mentais. É a partir dessa compreensão refinada que a verdadeira jornada de apoio e transformação começa a ganhar tração no ambiente escolar. À medida que o ano letivo avança, as exigências acadêmicas aumentam progressivamente, elevando também os riscos emocionais e intelectuais para o estudante que convive com a disgrafia sem o devido suporte. Nas séries mais avançadas, a quantidade de escrita manual exigida expande-se de maneira exponencial. Anotações rápidas de explicações orais, redações extensas, preenchimento de relatórios científicos e avaliações com tempo estrito passam a ditar o ritmo do sucesso ou do fracasso escolar. Para o jovem disgráfico, essa aceleração do ambiente acadêmico transforma-se em uma fonte de ansiedade constante e paralisante. Ele percebe que, não importa o quão brilhante seja a ideia que formulou em sua mente para responder a uma questão complexa,
A lentidão extrema de seu processo de escrita o impedirá de colocar tudo no papel antes que o tempo se esgote. Esse descompasso gera uma angústia profunda, pois o estudante sabe que sua nota final refletirá apenas a pouca quantidade de palavras que conseguiu registrar física e dolorosamente, e não a profundidade real de seu conhecimento. Essa dinâmica perversa gera uma série de respostas emocionais e comportamentais que podem complicar ainda mais o cenário pedagógico. Diante da frustração repetida de entregar trabalhos que, apesar de terem custado horas de esforço extenuante, são rotulados com notas baixas e comentários negativos sobre a apresentação visual, o jovem começa a desenvolver mecanismos de defesa. Um dos comportamentos mais comuns é a esquiva ativa de qualquer tarefa que envolva o uso do lápis e do papel. O aluno pode começar a pedir constantemente para ir ao banheiro durante as atividades de redação, esquecer propositalmente seus materiais escolares ou demonstrar um desinteresse aparente pelas aulas, adotando uma postura de apatia ou mesmo de rebeldia intelectual. Infelizmente, esses sinais de sofrimento psicológico são frequentemente interpretados de forma errônea pela equipe docente como falta de compromisso ou indisciplina, gerando um ciclo vicioso de punições e afastamento que mina progressivamente a autoestima do estudante. A baixa autoestima é, sem dúvida, uma das sequelas mais dolorosas e duradouras da disgrafia não identificada. Quando um jovem de inteligência normal ou superior se vê constantemente incapaz de realizar uma tarefa que seus colegas executam com aparente facilidade, ele tende a internalizar a crença de que é inerentemente incapaz ou menos inteligente. Essa autopercepção negativa espalha-se como uma mancha de óleo sobre outras áreas de sua vida acadêmica e pessoal, fazendo com que ele reduza suas próprias aspirações de futuro. Alunos com enorme potencial para carreiras científicas, artísticas ou tecnológicas podem começar a evitar caminhos profissionais promissores simplesmente pelo medo irracional de terem que enfrentar avaliações escritas tradicionais, ou por acreditarem que nunca serão capazes de se destacar em um mundo que parece exigir a perfeição no papel. O peso desse estigma silencioso é imensurável, afetando não apenas o presente do jovem, mas também o seu desenvolvimento como cidadão pleno e confiante em suas próprias capacidades. O momento em que essa tensão atinge um ponto crítico ocorre quando o abismo entre o potencial verbal do aluno e o seu rendimento escrito se torna tão evidente que não pode mais ser ignorado. Em debates orais, seminários ou discussões em grupo, o jovem disgráfico frequentemente brilha, apresentando argumentos estruturados, vocabulário refinado e soluções criativas para problemas complexos. No entanto, quando a mesma temática é cobrada em uma prova escrita convencional de final de bimestre, o resultado obtido é desastroso, repleto de frases curtas, ideias truncadas e caligrafia caótica. É esse contraste dramático que deve servir como um sinal de alerta inequívoco para os educadores. Ele indica que o problema não reside na capacidade cognitiva de absorver e processar o conhecimento, mas sim no canal físico utilizado para a expressão desse saber. A urgência de intervir e modificar essa realidade torna-se uma questão de justiça educacional, desafiando a escola a repensar suas práticas de avaliação antes que o brilho daquele jovem se apague sob o peso da incompreensão.
Para compreender verdadeiramente a experiência de um estudante com disgrafia, é necessário mergulhar na textura emocional de seu cotidiano escolar e compreender que, para ele, o ato físico de escrever demanda um nível de concentração tão absoluto que consome quase toda a sua capacidade de processamento mental. Quando um indivíduo típico escreve, seu cérebro realiza a atividade motora em segundo plano, permitindo que sua atenção principal permaneça focada no encadeamento lógico das ideias, na escolha das palavras e na análise do conteúdo que está sendo gerado. No caso do aluno disgráfico, esse processo automático simplesmente não existe. Cada traço de uma letra, cada decisão sobre onde posicionar o lápis no papel, a distância exata entre as letras e a manutenção da linha reta exigem uma tomada de decisão consciente e ativa. O resultado dessa sobrecarga cognitiva é dramático. Enquanto o jovem está concentrado em segurar a caneta e desenhar a letra B, ele perde completamente o fio da meada do pensamento complexo que pretendia registrar, esquecendo conceitos fundamentais e cometendo erros ortográficos grosseiros que jamais cometeria em uma conversa verbal. Essa realidade impõe um cansaço físico que raramente é compreendido por quem não compartilha dessa condição. Ao final de um período de aula focado em cópias exaustivas do quadro, o estudante com disgrafia motora apresenta dores reais e persistentes que se estendem pelos dedos, palma da mão, punho e até mesmo pelos músculos dos ombros e do pescoço, decorrentes da postura tensionada que adota para tentar manter o controle sobre o traçado. É comum vê-lo sacudindo as mãos em desespero, tentando aliviar as câimbras que travam seus dedos, ou deitando a cabeça sobre a mesa em um sinal de exaustão completa. Essa dor física, somada à dor emocional de ver seu esforço resultar em uma folha repleta de anotações desorganizadas e rasuradas, transforma o ambiente de aprendizado em um cenário de sofrimento contínuo. A escrita, que deveria ser uma ferramenta de libertação e expressão da criatividade, torna-se uma mordaça que cala suas ideias mais brilhantes e limita sua capacidade de demonstrar quem ele realmente é do ponto de vista intelectual. Em contrapartida a essa vulnerabilidade na expressão escrita, esses mesmos estudantes frequentemente revelam um conjunto extraordinário de pontos fortes que se manifestam de forma exuberante quando encontram canais adequados de escoamento. Longe de serem limitados, esses jovens costumam possuir um quociente de inteligência normal ou significativamente elevado, acompanhado por uma ausência de dificuldades de socialização ou desvios de comportamento primários. Eles revelam-se pensadores criativos e altamente imaginativos, capazes de propor soluções originais e enxergar padrões que outros estudantes deixam passar. Muitos demonstram uma aptidão notável para as artes visuais, para o design de projetos tridimensionais ou para áreas que demandam raciocínio lógico-espacial abstrato, como a programação de computadores e a engenharia conceitual. Além disso, não é raro encontrar entre eles talentos excepcionais no campo da música, do teatro e das práticas desportivas, esferas onde a expressão humana se liberta das amarras da palavra escrita e se manifesta através do ritmo, do corpo e da voz. Essa coexistência de uma grande fragilidade em uma área específica, com talentos brilhantes em tantas outras, cria um padrão cognitivo único, que desafia os métodos tradicionais de ensino unificado. O jovem disgráfico
é a prova viva de que o cérebro humano é uma estrutura de extrema diversidade, onde diferentes caminhos neurais se desenvolvem em ritmos e de maneiras distintas. A percepção dessa realidade começa a provocar uma mudança sutil na dinâmica da sala de aula, quando o educador, munido de conhecimento técnico e empatia, decide olhar além da superfície da caligrafia prejudicada. Em vez de focar exclusivamente na correção punitiva dos erros de forma, o olhar pedagógico começa a se voltar para a riqueza do conteúdo e para as estratégias que podem ser implementadas para contornar as limitações motoras do aluno, permitindo que seus talentos floresçam livremente. Essa mudança de foco é o divisor de águas que pode resgatar a autoconfiança perdida de um jovem e redefinir completamente a sua trajetória dentro do ambiente acadêmico. Apesar do crescente entendimento científico sobre a diversidade das formas de aprendizado, a rigidez dos sistemas de avaliação tradicionais ainda representa uma barreira formidável, gerando conflitos profundos que testam os limites de resiliência dos estudantes disgráficos. O modelo de exame padrão, baseado quase exclusivamente em folhas de respostas manuscritas e tempos de execução rigidamente cronometrados, funciona como um filtro excludente que penaliza diretamente aqueles que possuem dificuldades de expressão motora ou espacial. Em uma prova de história ou literatura, por exemplo, onde se espera que o aluno redija parágrafos longos e detalhados para demonstrar sua compreensão de um período histórico ou de uma obra literária, o estudante com disgrafia de processamento encontra-se em extrema desvantagem. Ele gasta tanto tempo e energia física na coordenação motora da escrita e na decodificação visual das palavras, que a sua capacidade de articular argumentos complexos e estruturar uma resposta lógica colapsa sob a pressão do tempo regulamentar. Essa situação gera uma complicação pedagógica grave. A nota obtida pelo aluno nesse tipo de avaliação convencional não reflete de forma alguma o seu nível real de conhecimento sobre a matéria estudada, mas sim a sua incapacidade física de registrar esse conhecimento rapidamente através da escrita manual. O professor que corrige a prova depara-se com um texto truncado, incompleto e de difícil leitura, sendo induzido a acreditar que o estudante não estudou o conteúdo ou que possui limitações intelectuais severas. Esse equívoco de avaliação perpetua o ciclo de exclusão e incompreensão, gerando uma frustração profunda tanto para o aluno, que sabe que dominava o conteúdo acadêmico, quanto para o educador sincero, que se sente impotente diante do aparente insucesso de seus esforços de ensino. A falta de ferramentas de avaliação alternativas cria um teto artificial para o desenvolvimento acadêmico do jovem, impedindo-o de demonstrar sua verdadeira competência e de alcançar as qualificações necessárias para avançar em sua jornada educacional. Além disso, o impacto social dessa dinâmica na convivência escolar diária não pode ser minimizado. À medida que os trabalhos em grupo tornam-se mais frequentes, o estudante com disgrafia muitas vezes enfrenta o constrangimento de ver seus colegas de equipe evitarem transferir para ele a tarefa de redigir o cartaz ou o relatório do projeto, temendo que a caligrafia desorganizada prejudique a nota final do grupo. Essa exclusão informal, embora muitas vezes ocorra de maneira sutil e sem intenção de ferir,
fere profundamente a dignidade do jovem e reforça o seu sentimento de isolamento e inadequação social. O medo de ser exposto diante de seus pares, ao ter que escrever no quadro negro ou ler em voz alta um texto que ele próprio redigiu de forma confusa, faz com que ele se retraia cada vez mais, adotando uma postura de invisibilidade defensiva que sufoca o seu potencial de liderança e colaboração ativa dentro da comunidade escolar. Diante desse cenário de exclusão velada, a necessidade de uma intervenção estrutural nos métodos de ensino e avaliação torna-se uma urgência inquestionável. Não se trata apenas de oferecer simpatia ao estudante que sofre, mas sim de implementar modificações práticas e cientificamente embasadas que garantam a igualdade de oportunidades no acesso e na demonstração do conhecimento. O conflito entre a rigidez institucional e a necessidade de flexibilização pedagógica coloca os educadores diante de um dilema ético profundo. Continuar aplicando as mesmas regras padronizadas a indivíduos com necessidades radicalmente diferentes, ou assumir o papel de agentes de transformação, adaptando o ambiente escolar para acolher a diversidade do cérebro humano. A resposta a esse dilema definirá se a escola continuará sendo um espaço de seleção e exclusão, ou se transformará em um verdadeiro farol de inclusão e desenvolvimento humano integral. A transição de um ambiente de exclusão para um espaço de verdadeiro acolhimento e desenvolvimento começa com uma mudança profunda na atitude e no posicionamento ético do educador diante do aluno com disgrafia. O ponto de partida fundamental é o reconhecimento sincero de que as dificuldades enfrentadas pelo jovem são genuínas, de natureza neurobiológica, e que a caligrafia desorganizada ou os trabalhos rasurados não são, sob hipótese alguma, frutos de desleixo, preguiça ou falta de esforço pessoal. Essa validação da dor do estudante possui um efeito terapêutico imediato e poderoso. Ao perceber que o seu professor compreende a dimensão real do seu sacrifício físico e mental para produzir um parágrafo escrito, o jovem liberta-se do peso da culpa e do medo constante de ser rotulado negativamente. Essa relação de confiança mútua restabelece a base de segurança emocional necessária para que o aluno se sinta encorajado a enfrentar seus desafios acadêmicos com uma nova disposição e esperança. O educador consciente assume uma postura ativamente acolhedora, deixando claro para o estudante que, embora reconheça suas dificuldades específicas com a escrita manual, possui plena convicção de sua alta capacidade intelectual e de seu potencial para atingir os mais elevados padrões de excelência acadêmica. Essa mensagem de alta expectativa, aliada ao suporte empático, funciona como um catalisador para a reconstrução da autoestima do jovem, que passa a se enxergar não mais como um aluno problemático, mas sim como um pensador capaz que apenas necessita de caminhos alternativos para expressar suas ideias. O professor deve ter a clareza de que, para este estudante, o esforço mecânico exigido pela escrita consome recursos cognitivos valiosos que deveriam estar sendo direcionados para a compreensão conceitual. Portanto, exigir que ele realize anotações extensas enquanto tenta acompanhar uma explicação complexa é um contrassenso pedagógico que inviabiliza o próprio processo de aprendizado. Para materializar essa postura empática em ações concretas na rotina da sala de aula, o educador pode adotar estratégias práticas
que reduzam o peso das barreiras físicas e abram espaço para o brilho intelectual do aluno. Uma das iniciativas mais acolhedoras é demonstrar total disponibilidade para oferecer atendimento individualizado, reservando momentos específicos da semana para conversar com o jovem em um ambiente tranquilo e livre de pressões. Esse espaço de diálogo privado permite que o estudante exponha suas dúvidas, relate suas dificuldades com tarefas específicas e participe ativamente na construção das soluções pedagógicas que melhor atendem às suas necessidades. Ao envolver o aluno no planejamento de suas próprias estratégias de suporte, o professor promove a autonomia e o protagonismo do jovem, transformando-o em um parceiro ativo em sua própria jornada de superação e aprendizado contínuo. A criação de um ambiente seguro e de apoio mútuo também envolve sensibilizar de forma sutil a turma como um todo para a valorização das diferentes formas de inteligência e de expressão humana. Sem expor o estudante individualmente, o educador pode promover uma cultura de sala de aula baseada no respeito mútuo, na colaboração e na compreensão de que cada ser humano possui pontos fortes e áreas de desafio que merecem ser respeitadas. À medida que a empatia se torna o valor central que rege as relações dentro do espaço escolar, a pressão sobre o aluno disgráfico diminui significativamente, permitindo que ele se concentre no que realmente importa: o desenvolvimento de seus talentos, a absorção do conhecimento e a construção de uma trajetória acadêmica marcada pela superação, pela criatividade e pela certeza de que seu valor intelectual reside na profundidade de suas ideias e não na perfeição estética de sua escrita. A verdadeira revolução na trajetória escolar do estudante com disgrafia consolida-se com a implementação de um conjunto estruturado de adaptações práticas em sala de aula, projetadas para remover o obstáculo físico da escrita e permitir que seu intelecto se expresse em plenitude. A medida mais urgente e de maior impacto pedagógico consiste na redução drástica da quantidade de trabalho escrito manualmente, exigido durante as atividades diárias. Ao diminuir a carga mecânica sobre as mãos cansadas do aluno, o educador libera a energia cognitiva do jovem para que ele possa focar inteiramente na compreensão profunda dos conceitos e no desenvolvimento do pensamento crítico. Essa simples mudança estrutural transforma radicalmente a relação do estudante com o conhecimento, convertendo o que antes era um processo de tortura física em uma experiência de descoberta intelectual, leve, estimulante e verdadeiramente prazerosa. No dia a dia das aulas, essa redução do trabalho escrito pode ser viabilizada através de alternativas criativas e altamente eficazes. O professor pode distribuir anotações impressas completas e detalhadas da matéria para toda a turma, ou especificamente para o estudante disgráfico, garantindo que ele tenha acesso a um material de estudo legível, correto e organizado para suas revisões domésticas. Caso as folhas de atividades necessitem de preenchimento manual por parte do aluno, é fundamental garantir que os espaços destinados às respostas sejam generosos, com espaçamento duplo e linhas bem definidas, permitindo acomodar uma caligrafia maior ou com traçados espacialmente irregulares. Imprimir essas atividades em formatos de papel ampliado também se revela uma estratégia extremamente útil, reduzindo a pressão visual
e facilitando o controle motor do estudante durante o registro de suas respostas de forma autônoma. Outra adaptação metodológica de grande valor reside na formulação de perguntas mais diretas, objetivas e estruturadas, que guiem o raciocínio do aluno em etapas lógicas, em detrimento de solicitações vagas e abertas que exijam a redação manuscrita de longos parágrafos dissertativos. No campo da matemática e das ciências exatas, o uso de folhas de papel quadriculado demonstra ser um recurso indispensável, auxiliando o estudante com disgrafia espacial a organizar os números em colunas alinhadas, a estruturar os cálculos de forma lógica e a realizar traçados geométricos com maior precisão e menor frustração. O uso de folhas com margens coloridas, bem demarcadas ou pautas em relevo tátil também atua como um excelente guia sensorial, ajudando o cérebro a mapear os limites do papel e a manter a escrita dentro de uma orientação espacial adequada e coerente. Por fim, a inserção da tecnologia no cotidiano escolar atua como a ferramenta definitiva de emancipação para o estudante disgráfico. Permitir e incentivar o uso de computadores portáteis ou tablets para a elaboração de redações, relatórios e projetos acadêmicos mais extensos na própria sala de aula elimina por completo a barreira da caligrafia ilegível e da fadiga muscular. A digitação digital possibilita a edição rápida do texto, a correção ortográfica automática e a reorganização lógica das ideias de forma fluida, sem a necessidade de rasuras constrangedoras. Além disso, a possibilidade de gravação em áudio de trechos importantes das explicações docentes assegura que o jovem não perca informações cruciais enquanto tenta, em vão, tomar notas manuscritas apressadas. Essas intervenções práticas representam a transição de um modelo de ensino rígido para uma pedagogia dinâmica e inclusiva, onde a tecnologia atua a serviço do talento e da libertação do potencial humano. Além das adaptações curriculares e metodológicas, a organização física do ambiente de sala de aula e a atenção à ergonomia do estudante com disgrafia desempenham um papel crucial para atenuar o cansaço corporal e otimizar o seu desempenho cognitivo. O ato físico de escrever envolve uma cadeia cinética que se inicia no posicionamento dos pés e se estende por toda a coluna vertebral até alcançar a ponta dos dedos. Portanto, o educador deve certificar-se de que o aluno esteja sentado em uma postura ereta e confortável, com ambos os pés firmemente apoiados no chão e à altura da mesa e da cadeira ajustadas de maneira adequada ao seu porte físico. Uma postura desalinhada ou instável gera tensões musculares compensatórias no pescoço e nos ombros, acelerando a fadiga física e dificultando ainda mais o controle motor fino necessário para a condução precisa do instrumento de escrita sobre o papel. Outro aspecto ergonômico fundamental diz respeito ao espaço físico disponível para o estudante em sua carteira de trabalho. O aluno com disgrafia motora ou espacial frequentemente necessita de uma área de movimentação mais ampla para os braços e ombros, necessitando posicionar o papel em ângulos incomuns para facilitar o traçado das letras. Por essa razão, é altamente recomendável posicionar esse estudante em uma carteira que não esteja colada a outros colegas, evitando colisões acidentais de cotovelos que possam interromper o fluxo da escrita ou gerar situações de constrangimento mútuo.
Localizar o aluno em uma posição estratégica, mais próxima à frente da sala e ao campo de visão direta do professor, também se mostra uma decisão excelente. Isso permite ao educador monitorar o progresso do estudante de maneira sutil e silenciosa, intervindo de forma discreta para oferecer auxílio ou sugerir pausas relaxantes sempre que perceber sinais visíveis de cansaço ou tensão muscular excessiva. Para combater a dor física e o travamento muscular decorrentes de longos períodos de esforço caligráfico, o estímulo a pequenas pausas ativas durante as aulas revela-se uma prática preventiva de imenso valor. O educador pode incentivar o estudante a interromper periodicamente o ato de escrever, para realizar exercícios simples de aquecimento e relaxamento muscular das mãos e dos membros superiores. Movimentos suaves como esfregar as palmas das mãos para gerar calor, agitar os dedos de forma relaxada ao longo do corpo ou realizar alongamentos delicados dos punhos ajudam a reativar a circulação sanguínea, aliviar a tensão acumulada nos tendões e restaurar a flexibilidade articular necessária para a escrita. Até mesmo exercícios corporais discretos, como realizar pequenas flexões de braço, apoiando as mãos nas bordas da própria cadeira, podem proporcionar um alívio físico imediato e revigorante para o jovem estudante. Estas intervenções de ordem ergonômica e física, embora pareçam simples à primeira vista, possuem um impacto profundo no bem-estar geral e na produtividade do aluno disgráfico no cotidiano escolar. Elas demonstram um cuidado integral com o bem-estar do estudante, reconhecendo que a mente e o corpo operam de forma integrada no processo de aprendizagem. Ao suavizar o desconforto físico associado à escrita manual, o ambiente de sala de aula deixa de ser um local de constante provação corporal e se transforma em um espaço confortável, seguro e propício para o desenvolvimento das habilidades intelectuais do jovem, garantindo que ele possa concentrar todas as suas energias mentais na exploração fascinante do conhecimento acadêmico. A reformulação dos métodos de avaliação e a redefinição da lição de casa são etapas decisivas para consolidar um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo e justo para o estudante que convive com a disgrafia. No que tange às tarefas escolares realizadas no ambiente doméstico, a flexibilidade e a criatividade pedagógica devem prevalecer sobre a cobrança de volumes extensos de textos manuscritos. Sabendo que o aluno disgráfico escreve em um ritmo significativamente mais lento, exigir dele a mesma quantidade de produção manuscrita que a dos demais colegas significa condená-lo a passar horas intermináveis de sofrimento físico em casa, privando do tempo necessário para o descanso, o lazer e a convivência social saudável. O educador pode, portanto, permitir que este estudante utilize o computador para redigir seus deveres, ou propor formatos alternativos e estimulantes para a apresentação de seus trabalhos de pesquisa. Essas alternativas metodológicas para a entrega de trabalhos e projetos abrem um universo de possibilidades onde a inteligência e a criatividade do aluno podem brilhar intensamente sem os limites da caligrafia. Em vez de uma redação manuscrita tradicional, o estudante disgráfico pode demonstrar sua compreensão de um tema complexo, elaborando uma apresentação digital interativa em PowerPoint, criando um mapa mental colorido e detalhado,
construindo um diagrama de fluxo lógico ou organizando uma linha do tempo ilustrada de maneira rica e informativa. Para áreas que envolvem a expressão artística ou literária, a gravação de uma narrativa falada em formato de podcast, a composição de uma canção explicativa ou a declamação de um poema autoral gravado em áudio mostram-se opções pedagógicas belíssimas e plenamente válidas, que valorizam os canais de expressão nos quais o jovem possui maior facilidade e segurança. No momento da correção das avaliações e dos trabalhos escritos, a atitude avaliativa do educador deve passar por uma mudança conceitual profunda. O foco da nota deve residir estritamente no conteúdo intelectual apresentado, na coerência dos argumentos e no domínio dos conceitos científicos, ignorando completamente a aparência estética da caligrafia, o desalinhamento das linhas ou os pequenos erros de ortografia derivados da dificuldade de processamento visual. O uso da caneta vermelha para circular exaustivamente as falhas estéticas da escrita deve ser evitado, pois essa prática carrega uma carga simbólica punitiva que apenas gera desânimo e vergonha no aluno. Em contrapartida, o professor deve utilizar comentários construtivos, destacando com entusiasmo as ideias originais e os acertos do estudante, demonstrando de forma clara que valoriza a inteligência do jovem acima de qualquer imperfeição formal de seu traçado manual. Essa abordagem avaliativa inclusiva e transformadora também deve ser estendida para a realização de exames formais e testes periódicos da instituição escolar. O oferecimento de providências especiais, como a concessão de tempo extra para a conclusão das avaliações manuscritas, ou a autorização para que o estudante realize suas provas utilizando computadores portáteis equipados com editores de texto ou softwares de digitação por voz, representa um ato elementar de justiça pedagógica, ao assegurar que essas adaptações sejam praticadas de forma rotineira nos exames internos da escola. Os educadores preparam o jovem disgráfico para se habilitar e utilizar com segurança esses mesmos recursos de acessibilidade nas avaliações oficiais e exames seletivos de larga escala de sua vida acadêmica futura, pavimentando um caminho livre de barreiras em direção ao ensino superior e ao sucesso profissional. Para além das ações cotidianas desenvolvidas no espaço da sala de aula, o estudante que apresenta disgrafia pode obter benefícios imensos através de um suporte individualizado e especializado, estruturado em parceria com profissionais das áreas de terapia ocupacional e psicopedagogia. Esses especialistas possuem o conhecimento técnico refinado necessário para analisar com precisão os mecanismos neurológicos e motores que estão dificultando a expressão escrita do jovem, oferecendo um cardápio personalizado de estratégias e exercícios práticos que visam aprimorar a sua coordenação motora fina e a sua capacidade de organização espacial. O trabalho colaborativo entre a escola, a família e a equipe clínica de apoio cria uma rede de proteção e desenvolvimento contínuo ao redor do aluno, garantindo que suas dificuldades sejam tratadas com a seriedade e a base científica que o caso requer. No campo da reabilitação motora e do desenvolvimento caligráfico, a realização de exercícios lúdicos e específicos para o fortalecimento e aquecimento muscular das mãos e dos dedos desempenha um papel de grande relevância.
atividades estruturadas que estimulam a pinça fina, o manuseio de massas de modelar terapêuticas de diferentes resistências e o treino de padrões de movimento cursivo fluido podem auxiliar o estudante a desenvolver um estilo de escrita manual mais confortável e funcional, que ele poderá utilizar com segurança em situações cotidianas pontuais, onde o uso da tecnologia não for viável. O treinamento focado na correção da forma de empunhar o lápis ou caneta, orientando o aluno a adotar a chamada postura de tripé, onde o instrumento de escrita é apoiado delicadamente entre os dedos polegar, indicador e médio, revela-se uma intervenção extremamente valiosa, reduzindo a dor e a fadiga muscular associadas ao aperto excessivo da caneta durante o registro das letras. A adoção de dispositivos ergonômicos simples e acessíveis, como grips ou suportes emborrachados para lápis e canetas de formatos anatômicos, também atua de maneira formidável para facilitar o controle do traçado e reduzir o cansaço das mãos dos estudantes disgráficos. Outra ferramenta mecânica de excelente utilidade é o apoio ou prancha inclinada para escrita sobre a carteira escolar. Esse dispositivo permite que o papel seja posicionado em um pequeno ângulo em relação à superfície plana da mesa, facilitando a postura visual e a aproximação do braço do aluno, proporcionando um melhor ângulo de tração e diminuindo significativamente a tensão cervical e dos membros superiores durante as atividades escolares de registro. Adicionalmente, a verificação da integridade visual e do correto rastreamento ocular por meio de consultas com especialistas em optometria comportamental pode descartar ou tratar dificuldades sutis de coordenação visual que costumam impactar a organização espacial do texto. Por fim, o verdadeiro divisor de águas que revoluciona a autonomia e a produção acadêmica do jovem disgráfico reside no treinamento sistemático para o uso eficiente das tecnologias assistivas modernas, em especial a digitação ágil pelo teclado e a utilização de softwares avançados de reconhecimento e síntese de voz. Essas ferramentas tecnológicas de ponta permitem que o estudante fale livremente suas ideias diante do computador ou tablet, que automaticamente traduzirá o seu discurso oral em texto digital perfeitamente estruturado, pontuado e legível, livre do esforço extenuante e doloroso exigido pela escrita manual. O cérebro brilhante desse jovem liberta-se de suas amarras físicas, permitindo que seus pensamentos fluam com total velocidade, clareza e profundidade cognitiva diretamente para a tela digital. É a consolidação da tecnologia atuando como um elemento de inclusão democrática, assegurando a todos os indivíduos o direito inalienável de expressarem suas inteligências com dignidade e autonomia. A jornada de compreensão e superação dos desafios associados à disgrafia nos conduz a uma reflexão filosófica profunda sobre a verdadeira essência da educação e o papel que cada educador deve desempenhar na formação dos jovens pensadores do amanhã. Compreender que a disgrafia é uma dificuldade de aprendizagem específica, de base neurobiológica bem documentada, é um passo decisivo para desconstruir os preconceitos históricos que associam a beleza e a ordem de uma caligrafia manual à inteligência de um ser humano. Cada cérebro possui uma arquitetura única, uma sinfonia própria de potenciais e fragilidades
que não pode ser enquadrada em modelos pedagógicos rígidos e padronizados que vigoravam em séculos passados. A verdadeira missão de uma escola humanizada e comprometida com a excelência ética reside na capacidade de enxergar além da superfície das aparências físicas, descobrindo e valorizando o tesouro oculto que habita na mente de cada aluno que cruza seus corredores. Nesse novo horizonte pedagógico que se desenha através do conhecimento e da empatia, o estudante disgráfico deixa de ser visto sob a ótica limitante da deficiência e passa a ser reconhecido como um indivíduo repleto de talentos originais, capaz de contribuir de forma grandiosa para a ciência, a arte e a sociedade quando munido das ferramentas de acessibilidade corretas. A história da humanidade nos mostra que muitas das maiores descobertas, das mais belas sinfonias e dos pensamentos filosóficos mais profundos foram gerados por mentes singulares que se recusaram a se conformar aos padrões convencionais de sua época. Ao flexibilizar os caminhos da escrita e acolher com entusiasmo as manifestações orais, digitais e artísticas da inteligência de nossos estudantes, não estamos apenas facilitando o seu percurso acadêmico, estamos fundamentalmente devolvendo a eles o direito humano de sonhar alto e de acreditar que são capazes de deixar marcas indeléveis na história através da força e do brilho de suas ideias. A atitude generosa, alegre e assertiva do professor que decide se tornar um verdadeiro tutor do potencial desse jovem atua como uma semente de esperança que transformará não apenas o rendimento escolar do aluno, mas toda a sua autopercepção e autoconfiança para a vida inteira. Saber que existe alguém que acredita no seu potencial e que se dispõe a construir caminhos de acesso ao conhecimento é o maior presente que um estudante com disgrafia pode receber em sua caminhada de formação. O desenvolvimento precoce de estratégias de apoio e a inserção consciente das tecnologias assistivas modernas na rotina escolar funcionam como chaves de ouro que destravam portas antes intransponíveis, permitindo que esses jovens alcancem as mais altas aspirações acadêmicas e profissionais condizentes com seus brilhantes intelectos. É que a reflexão sobre esses desafios silenciosos sirva como um convite inspirador para que todos os envolvidos no processo educacional renovem seu compromisso com uma pedagogia baseada no afeto, na base científica e na celebração da diversidade humana. Que saibamos olhar para os garranchos difíceis de ler no papel com o mesmo carinho e curiosidade com que olhamos para os mistérios do universo, buscando sempre decifrar a mensagem brilhante que ali tenta se fazer ouvir. Ao fazermos isso, estaremos cumprindo o papel mais nobre da educação: transformar as salas de aula em verdadeiros berços de mentes livres, criativas e plenamente capacitadas a transformar o mundo com a profundidade de seus pensamentos e a beleza de seus talentos, independentemente de quão difícil seja para eles o simples ato de traçar uma linha no papel.